seria aplicável a multa. Da mesma forma, com o processo 3862-2017, com o processo 7260-18, 16770-18, 6688-16, 3795-17, o processo 14601-2015, senhor relator, refere-se ao processo da Assembleia. É um único processo ou são dois? É que teve um momento que o senhor mencionou, mas não disse... Não, é que eu voltei. É 14601 de 2015. Também não passou no Ministério Público. Isso, não houve defesa. Não houve apresentação de defesa. Perfeito. Então, nesse também se enquadra na mesma disciplina anterior. Processo 14881-2018, 10354-2018. Nesses processos, o Ministério Público de Contas não atuou e também o 10086. Porém, não houve apresentação de defesa. Eu vou ter que ler os pareceres dos processos 14596 e 14649, porque nesses casos a manifestação ela é diferente daquela proposta pelo eminente relator. Me parece que o 14596 não foi relatado, foi mencionado. Veja, pela minha anotação, o 14596 ele tem um parecer que acolhe a defesa. No 14596-2015, o nome que consta aqui é Asnio Lins de Oliveira. Não sei se é... Aí eu vou só dar uma confirmada aqui no parecer. 14596 de 2015. Perfeito. Esse aqui é a informação que me vem aqui, que o doutor Rodrigo não foi estaria impedido, não foi relatado. Não ainda. foi, perfeito, perdão. Eu entendi que havia menção de que ele não teria passado. Perdão, então eu me equivoquei. Nesse caso, ao parecer pelo acolhimento da defesa, mas é do conselheiro Rodrigo, então ele não será relatado hoje, não é isso? Será relatado em seguida. Em seguida, perdão, então. Certo. Com, então, relação ao processo 14649. Deixa eu verificar aqui a manifestação. Bom, processo 14649-2015, em que houve a manifestação no sentido do acolhimento da defesa e da não aplicação, foi uma manifestação da Terceira Procuradoria de Contas, que, em resumo, consta que, na resposta, o gestor informou que, por ser a companhia Sociedade de Economia Mista, tendo como sócio majoritário o município de Maceió, dependia das informações passadas por tal município. Acrescentou ainda que o arquivo com as informações necessárias foi recebido pela Comarc apenas no último dia do prazo para remessa, ou seja, 28 de novembro de 2014, tornando inviável o envio tempestivo. O colega manifesta que, da análise dos autos, verifica que a defesa apresentada deve ser acolhida, haja vista que o gestor fez anexar cópias de documentos que comprovam e justificam a entrega, acho que seria tempestiva, da quinta remessa. Assim, deve ser afastada a responsabilidade do senhor Neander em relação ao inadimplemento. Pelo exposto, opina pelo acolhimento da defesa e não aplicação da sanção. É o parecer do colega que eu, em relação a esse processo, eu faço essa ressalva. Retornando aqui à análise dos demais processos. Tem um aqui também, que seria o processo 12262, que aparentemente também aparecer no sentido da regularidade. Eu vou confirmar aqui. Qual seria o processo? Seria o processo 12262-2016. É um dos processos relativos ao secretário da Fazenda. Tá. Na maioria deles, parece que houve o parecer do colega no sentido da aplicação da penalidade, eu chequei isso ontem, mas nesse aparentemente não houve. Então eu vou só confirmar aqui. Eu aqui em todos, senhor membro do Ministério Público, em todos, eu posso citar, se facilitar, no processo 12594 de 2016, o parecer é o 3552 de 2017. No processo 12, qual é o número da pauta desse processo? Não entendi. Ele está em que número na pauta? Vocês não seguem, né? É outra... Não, eu me refiro ao 12262. Só um minutinho. 12262, tá? Isso. 35...
3553 de 2017. Isso. Aqui, pelo que eu anotei, o parecer seria pela regularidade, não seria pela aplicação de multa. Certo. Mas eu posso ter anotado de maneira equivocada, eu estou confirmando. Só qual foi a manifestação para reiterar o posicionamento aqui do colega. Não, eu quero processo agora. Ele já localizou. 12.262. Na verdade, todos os pareceres, doutor Ricardo, foi do doutor Rafael. Isso. Aí, nesse que eu estou achando estranho, que na minha anotação aqui, quando eu chequei ontem, deu essa divergência, mas só para confirmar. E eu também queria esclarecimento. O processo 6682 foi relatado de 2016? Qual é o número, excelência? 6682 de 2016. 6682. Isso. Não, ainda não, excelência. Ainda não. Certo. Com relação a isso, eu me declaro suspeito para atuar. Aí, se o senhor puder adiar. 6682 de 2016. A que se refere ele? Arquivamento? Tá. Então está aqui. Ok. Está aqui registrado. Doutor Ricardo, permita-me. Pois não? No processo 12262, eu tenho aqui nós copiamos a manifestação no 3553 de 2017, que vem no seguinte sentido. Perfeito. Aplicação de multa. Pela aplicação. Isso aí, perfeito. Foi um equívoco meu. E, então, senhor presidente, com relação aos demais processos, ressalvado nesse caso em que houve a divergência, conforme mencionado pelo eminente relator, eu ratifico todas as manifestações do colega no sentido da aplicação da multa, dos processos 12.594, 12.595, 12.196, 12.262, 12.263, 12.272, 12.273, 17.633. Não, acho que esse aqui não é do mesmo. No sentido da aplicação da multa, e naqueles casos em que não houve, em que o processo não passou pelo Ministério Público e que se aplica, portanto, o normativo desta Corte, em que não há essa necessidade, também manifestem pela aplicação da multa. Senhor presidente, é o parecer. Em discussão. Só reiterando que, de fato, houve explicação do gestor no processo mencionado pelo doutor Ricardo, mas não houve a comprovação do que ele disse, que recebeu a informação no último dia. Mas ele consta lá, ele informando ao Comap no último dia que não conseguiu transmitir. Transmitiu depois, mas fora do prazo. Ok. Encerrada a discussão e votação, conselheiro Alberto. Com o relator, senhor presidente. Também estou acompanhando o relator. Aprovados. Senhor presidente, agora eu vou... Eu vou relatar esses processos, aplicação da súmula, alguns passaram pelo Ministério Público, outros não, mas tendo em vista aquela questão que permaneceu parado, se uma providência efetiva por mais de 3 anos, estaria incerto no texto que o tribunal adotou para declarar a prescrição desses processos. Eu aqui vou relatar também em lista qualquer crescimento por disposição. São poucos processos. É o processo 3344 de 2012, que aplicada a multa ao senhor prefeito do município de Penedo à época. Processo 14156 de 2009, que houve aqui a solicitação para que se fosse dada a oportunidade de manifestação ao prefeito do município de São Luís do Quitunde.
processo 14157 de 2009, também relativo ao prefeito de São Luís do Quitunde à época. Da mesma forma, foi dada foi sugerida dar-se oportunidade para a manifestação. No processo 11.127 de 2012, que seria sancionamento pelo não envio da primeira e segunda remessa SICAP, correspondente aos meses de janeiro a abril de 2012, do prefeito de Campo Alegre. No processo 7170 de 2013, que é um dos processos que veio a mim na redistribuição, em que seria funcionamento pelo não envio do 14º termo aditivo ao contrato com a empresa Cotrim Engenharia Limitada. No processo 8112 de 2014, a prefeita do município de Flecheiras à época, pelo não envio da terceira remessa SICAP, em maio e junho de 2013. No processo 13729 de 2014, pelo não envio da quinta remessa SICAP, setembro e outubro de 2013. Esses dois com relação, os últimos dois, 8112 de 2014 e 13729 de 2014, com relação à prefeita do município de Flecheiras. O 7170 de 2013, que foi o anterior a esses dois, com relação ao prefeito do município de Teotônio Vilela. No processo 17633 de 2011, o gestor do município de São José da Laje, prefeito, em que se aplicaria a sanção pelo não envio do balancete de assistência social do mês de julho de 2010. E, devido à manifestação do Dr. Ricardo, já retirado de pauta pela suspeição, né, doutor Ricardo? Isso, perfeitamente. 6682 de 2016, como solicitado. Então, nesses processos todos, eu estou adotando o conteúdo da súmula adotada por nós, número 1, 2019, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhor relator, eu observei que foi, conforme proposta do eminente conselheiro Anselmo, a aplicação da súmula pela prescrição. Eu observo que um dos processos relatados, pode ser que eu tenha me equivocado, seria o 3344 de 2012. Exatamente. Esse processo, pelo que eu tenho aqui, ele seria um processo instaurado por Vossa Excelência. Exatamente. No sentido do acompanhamento do portal de transparência. Exato. Nesse caso, a aplicação da prescrição com relação à penalidade, no nosso sentir, não afastaria a análise do cumprimento e da regularização do referido portal, tendo em vista que, caso essa ilegalidade ocorra, ela é uma ilegalidade de caráter permanente. Então, enquanto o vício permanecer existente em relação a esse portal, eu penso que o prazo prescricional ele não teria encerrado. Se for uma conduta, uma obrigação de fazer do gestor que vem sendo descumprida, eu penso que ainda cumpriria essa corte exercer a fiscalização. Esse processo ele não tramitou pelo Ministério Público, né, como foi mencionado, mas aqui oralmente eu faço então essa manifestação no sentido de que nesses casos em que a irregularidade do portal ela é verificada, trata-se de um ilícito de caráter continuado, de modo que o prazo prescricional ele ainda não teria sido configurado plenamente no nosso ponto de vista. Nesse sentido, o Ministério Público de Contas manifesta-se, primeiramente, no sentido de verificar se a irregularidade foi sanada. Realmente, se a irregularidade tiver sido sanada e o prazo prescricional tiver decorrido, aí sim as penalidades estariam prescritas. Caso contrário, seria a manifestação no sentido de que seja verificada
a observância em relação à municipalidade dos ditames da LRF, em relação ao processo 3344. Em relação aos demais processos, pelo que eu pude observar aqui, também teve um outro processo que houve um pedido de diligência do colega, no sentido de instrução em contraditório. No entanto, como Vossa Excelência aduz a questão do prazo trienal de paralisação, eu entendo que eu apenas registro que houve esse pedido de diligência, que era no sentido até da citação do gestor. Mas aí, no caso, o senhor está entendendo que quando o processo fica paralisado completamente por 3 anos, ocorre a prescrição, é o posicionamento que nós defendemos também. Então, nesse caso, a manifestação nossa é no mesmo sentido proposto pelo eminente relator. E, por fim, esse processo 17633... Bom, enfim, com relação aos demais processos, o Ministério Público ele entende que, estando verificada a paralisação do processo pelo lapso temporal de 3 anos, adotando-se a Lei 9873 conforme súmula número 1 aprovada pelo Tribunal, ocorre a prescrição que deve ser reconhecida incontinente nesses casos. É o parecer, senhor presidente, com a ressalva em relação ao processo 3344, conforme aduzido anteriormente. Em discussão. Senhor presidente, o doutor Ricardo traz uma outra nuance aos procedimentos que a gente tem observado, mas aqui, como nos demais, eu doutor Ricardo chamou a atenção aqui para uma situação. Eu estou verificando que aqui no processo eu não vejo toda a preparação para se aplicar a sanção, mas de fato processo é que eu estou com alguma dúvida, porque eu estou encontrando 2 pareceres do doutor Ricardo. Que são os pareceres 675 de 2013 e o parecer 3489 de 2015. Eu lendo aqui a parte final desse parecer, esse processo em especial, senhor presidente, eu quero retirar de pauta, porque aqui em ambos, na parte final, está ocorrendo um encaminhamento por fim manifesto pelo envio à excelentíssima conselheira Maria Cleide Brandão. Como não é processo de distribuição, agora me causou uma dúvida se eu seria realmente competente para atuar nesse processo. E aqui há todo o preparativo para os sancionamentos, mas não foi aplicado. Mas, independente disso, pelo tempo parado, mas agora outra coisa que chama atenção que eu posso não ser o relator natural desse processo. Esclareceu. 3344 de 2012. Para esclarecer, é que nessa manifestação, com relação à menção aos outros conselheiros, era no sentido de comunicar aos relatores dos biênios 13, 14, 15 e 16 da ocorrência dessa irregularidade, para que eles também fizessem o mesmo acompanhamento que foi desenvolvido pelo conselheiro Anselmo, diga-se de passagem, uma atuação que merece todos os elogios. E então a manifestação foi pela aplicação de multa ao gestor pelo descumprimento do portal,
vedação de transferências voluntárias, né, em razão do descumprimento da transparência, representação ao Ministério Público Estadual e envio de cópia aos relatores subsequentes para que eles façam o acompanhamento. E aí se menciona apenas do biênio 13, 14, 15, 16, porque o parecer era de 2015. Ok, Mas ok. aqui eu até acrescento também os relatores de 17, 18 e 19 também. Não é fato, só esse realmente é esclarecimento, isso que presidente. consta aqui na parte final da manifestação de Vossa Excelência, encaminhamento de cópia. Se eu puder ajudar na discussão, eu acredito que se a fiscalização ela dizia respeito a fatos relacionados apenas à época, né, aquele período, o ano de 2012, a gente não teria por que falar em continuidade da responsabilidade daqueles gestores, né? Se se trata de uma fiscalização permanente do tribunal, eu concordo plenamente com o doutor Ricardo que esse processo não deveria ser arquivado e sim reconhecida eventual prescrição individualmente para a omissão praticada. A rigor não foi uma representação nossa, foi uma atuação do próprio Ex-officio, relator, do ex-officio, que faz esse monitoramento, que a gente, inclusive, entende muito salutar. Eu acho que é válido. Agora a questão do sancionamento, doutor Ricardo, eu acho que para mim, pelo tempo que o processo ficou parado e sancionado, eu acho que não, pelo texto da súmula, apesar de vocês entenderem que é uma situação que se protrai no tempo, não é isso? Isso, a minha colocação é a seguinte: se desde 2012 ele continua com esse portal desativado ou irregular, essa ilegalidade ela é permanente, ela é continuada. Então não teria ainda ultimado o prazo prescricional, justamente porque ele não sanou aquele problema. Se a irregularidade foi episódica e ocorreu naquele momento e depois ele corrigiu, aí eu concordaria com a ocorrência da prescrição. Eu sugeriria, então, talvez uma diligência no sentido da análise, até pelo próprio Gabinete de Vossa Excelência ou pela diretoria, para verificar se aquelas falhas inicialmente identificadas por Vossa Excelência persistem. Caso elas não persistam mais, e tendo em vista o tempo do processo, eu concordaria com a prescrição. Mas caso essas falhas continuem, a gente poderia compreender que essa irregularidade vem já há um bom tempo, há uns 7... Está ok? Consta no processo que está ok? Seria importante se pudesse, né, registrar Ok. uma manifestação simples consultando que está ok, aí eu acho que seria... que A atenderia até o escopo, né, do próprio a verificação eu acho fiscalização. válida. Agora, você pensa uma outra nuance dos processos nossos de fiscalização que não estaria abarcada pelo texto da súmula. Na rigor, assim, oficialmente, não estaria abarcada. Mas eu farei isso até por questão de prudência, eu retiro esse processo e repauto assim que verificada a informação, mantendo ou mudando o posicionamento. Feito registro, Excelência. Tá? É o processo 3344 de 2012. Ok. Nos outros, Excelência, a questão do arquivamento. Entra em discussão a questão do contraditório que se refere ao Ministério Público, foi nos processos 14156 e 14157 de 2009. Mas, como também já complementou, pelo tempo em que os processos não tiveram um andamento efetivo, fica aí subsumido ao que consta na nossa súmula. É isso, presidente. Do arquivamento. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, aprovados. Me explica isso aqui de novo. Esse processo foi relatado, mas ele não foi escolhido da pauta. Entendi. Tá. O processo relatou obrigatório mas isso foi pautado. Qual? Ali daquele funcionamento? Não. De quê? Aposentadoria. Ok. Vou ter que fazer aqui. Senhor presidente,
apesar de já concluída a votação, mas, Vossa Excelência, eu passo em cá com Vossa Excelência como presidente da Câmara. Me foi informado que o processo 198 de 2005, que trata da aposentadoria da senhora Maria da Salete Miranda Silva, eu relatei, mas estou me informando que esse processo não consta na pauta publicada, 198 de 2005. Tá? Eu quero fazer esse registro. A comunicação também é ao Ministério Público. Eu entendo que nós não podemos desconstituir o julgado ex officio, a não ser mediante recurso. Fica a comunicação desde já para a adoção das providências. E eu sugiro, inclusive, a Vossa Excelência comunicar Formalmente. pessoalmente o Ministério Público com o encaminhamento dos autos àquela instituição. Queria que ficasse consignado em ata meu alerta sobre especificamente esse processo 198 de 2005. Excelência, trago agora duas representações. Embora não há prejuízo, não? Foi pelo registro. A questão era só não saber qual foi a manifestação, né? Porque, como ele não foi pautado, eu não sei qual foi a manifestação. Se a manifestação tivesse sido pela regularidade, não precisa nem mandar. É só esse cuidado, né? É pelo registro. Para a gente poder saber do que se trata. Trago o processo 447 de 2019. É uma representação promovida pelo Ministério Público Especial junto à Corte, em face das senhoras Isabela e Chiara Zaidan. Advogada autárquica, da senhora Daniele Godoy Silva Barbosa, assessora jurídica, do senhor Elson Gomes da Silva, diretor-presidente, todos do Fundo de Aposentadorias e Pensões de Campo Alegre, FAPEM, e do senhor José Maurício Tenório, na qualidade de prefeito da referida municipalidade, referente aos exercícios financeiros de 10, 11 e 12, a respeito de possíveis irregularidades e ilegalidades na concessão de diárias a servidores deste fundo. O órgão ministerial informou inexistir documentação comprobatória dos deslocamentos supostamente realizados, assim como inobservância dos requisitos legais que justificassem o pagamento das diárias, em especial aqueles estabelecidos em legislação municipal específica. Aduziu ainda que as diárias foram concedidas na forma que são devidas aos secretários municipais, em que pese não haver normativo que autorizasse a equiparação de cargos para esse fim, da seguinte forma: 251 diárias à senhora Isabela, ao valor de R$ 31.400, 250 diárias à senhora Daniele, no valor de R$ 31.200, e 54 diárias ao senhor Elson, no valor de R$ 6.700. Ademais, comunicaram que o prefeito, à época da municipalidade, e o diretor-presidente do fundo, em razão de terem subscrito as portarias concessórias, deveriam responder de forma solidária pela soma da quantia estabelecida, levantada aqui no montante de, vou arredondar para mais, R$ 70 mil. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se da representação 447/2019, manifestada, apresentada pela segunda Procuradoria de Contas do Ministério Público de Contas, que passo a fazer uma leitura resumida relacionada aos fatos tratados na exordial. A Procuradoria Jurídica de Campo Alegre, ela informou ao Ministério Público de Contas que teria havido a concessão indevida de diárias a servidores do Fundo de Aposentadorias e Pensões, do FAPEM. Essa irregularidade teria sido identificada por não haver registros nem documentação comprobatória dos deslocamentos
nem dos requisitos, nem do cumprimento dos requisitos legais que justificassem o pagamento dessas diárias, que deveriam ser de caráter indenizatório. Esse cenário foi confirmado após algumas diligências administrativas realizadas internamente, quando se buscou averiguar a correção desses pagamentos. E o Ministério Público concluiu que teria havido infração à lei. Essa irregularidade teria se apresentado com maior clareza ao se constatar o deferimento delas sem a demonstração dos requisitos previstos na própria legislação local. Os representados seriam uma advogada autárquica e uma assessora jurídica, além do diretor-presidente do FAPEM de Campo Alegre. Eles teriam recebido essas diárias por deslocamento, sem comprovação, e também com uma equiparação dos valores pagos em relação a secretários municipais, sem qualquer amparo em normas locais. Seriam 251 diárias indevidas, em favor de uma das representadas, 250 para outras e 54 para outro. O total do dano ao erário estabeleceria os valores de R$ 31.375 para um, R$ 31.250 para outro e R$ 6.750 para o terceiro, valores que ainda devem ser atualizados. Também observou-se que todas as diárias foram concedidas por portaria expedida pelo então prefeito municipal, fato esse que justificou também a sua inclusão nesta representação e a possível verificação quanto à responsabilidade solidária em razão do dano. Então, ele pede, em relação ao prefeito e ao diretor do FAPEM, na representação pede-se que eles respondam solidariamente pelo valor de R$ 69.375, que corresponderia à soma dos valores atribuídos a esses 3 servidores. Posteriormente, na representação é mencionado como é que teria ocorrido a ofensa à legislação local, no caso é o artigo 59 da Lei 548/2008, que prevê 2 requisitos, que é o afastamento da municipalidade em local distinto dessa região metropolitana e o afastamento a serviço da municipalidade, requisitos esses que não teriam sido demonstrados, comprovados. Também, na exordial, manifesta que não haveria registro de qualquer evento que justificasse um número tão elevado de deslocamentos, a necessidade do serviço ou a ocorrência desse deslocamento não teriam sido comprovados. O pagamento das diárias também teriam ocorrido em valores superiores ao previsto no normativo local. As diárias foram pagas no valor de R$ 125, mas o valor correto seria o valor de R$ 50 para os servidores e R$ 125 apenas para secretários municipais. Então, teria havido também um acréscimo de R$ 75 indevido, conforme mencionado. Então, caberia os valores de R$ 18.825 para uma, R$ 18.750 para outra e R$ 4.050 para outra em relação a esses excessos. Diante de todos esses fatos, que eu trago aqui de forma resumida, o parquê ele pede que a representação seja acolhida para rejeitar as contas do prefeito, do ex-prefeito, relativamente aos exercícios de 2011 e 2012, e também do diretor-presidente FAPEM, nos mesmos exercícios, além do ressarcimento ao erário. Ele pede também a responsabilidade pessoal e solidária dos envolvidos, dos agentes, nos referidos valores, e, ao final, que seja submetida a representação ao Pleno, então, para apurar os fatos, para que sejam realizadas diligências nos órgãos técnicos, após as diligências dos órgãos técnicos, a citação, para que, no 15 dias, os representados apresentem suas alegações de defesa e retornando, em seguida, ao Ministério Público para a manifestação final. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, é essa a manifestação da representação que eu ratifico nesta oportunidade. É o parecer, senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu peço licença para passar a questão da competência cristalina, a acessibilidade também atender os requisitos, completamente correto. Já vou direto à conclusão, no sentido de receber a representação, no sentido de fazer a citação dos 4 envolvidos para que se manifestem a respeito, assim como também cientificar ao atual prefeito de Campo Alegre
que, tendo as documentações aqui, objetos de análise, que também nos encaminham. Alertar que, neste caso, em existindo e tendo este envio para o tribunal, seria obrigatório, sob pena de obstaculizar a fiscalização do tribunal. Prestar o processo no gabinete do conselheiro relator e determinar as demais providências sugeridas pelo parquê, esgotado o prazo para a manifestação dos citados e ou de encaminhamento da documentação. Aí, nesse sentido, senhor presidente, que eu trago o meu voto. De forma bem resumida também. Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Alberto. O relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, aprovado. Senhor presidente, eu trago uma outra representação, é de 10.900 de 2016. É a representação de uma empresa, a Comercial Cirúrgica Recularense Limitada, em face do prefeito de Viçosa, exercício financeiro de 2016, a respeito de possíveis irregularidades e ilegalidades na execução da ata de registro de preço número 17005 de 2013, em razão da suposta inobservância da ordem cronológica de pagamentos e também da própria lei de acesso à informação. A representante noticia ter participado de diversos certames naquele município, sendo vencedor em alguns deles, e que, em função disso, houve a emissão, pela prestação do serviço, fornecimento de bem, de emissão de várias notas fiscais. Entre elas, ele nomina uma aqui, de número 260767, datada de setembro de 2014, com vencimento para o mês seguinte, que não teve o respectivo pagamento realizado pela administração. Informou também que diligenciou inúmeras oportunidades para que a obrigação fosse adimplida, inclusive realizando pedido de certidão de ordem cronológica de pagamentos com base na LAI, contudo, sem resposta do que solicitado. Em relação especificamente à ordem cronológica de pagamentos, a sua obrigatoriedade já consta na Lei 8.666 de 93, em seu artigo 5º, além de vir também expressamente normatizada na Resolução Normativa 2 de 2016 dessa conta. Eu até aqui ainda entendo como as primeiras luzes sobre este procedimento adotado já existe até no artigo 37 da Lei 4.320 de 64, que, ao tratar da questão de pagamentos utilizando-se da rubrica de despesas de exercícios anteriores, já informava, havendo a possibilidade que fosse obedecida a ordem cronológica. No que se refere, excelências, à questão do direito fundamental de acesso dos cidadãos às informações gerenciadas por órgãos públicos de interesse coletivo, geral, funcionalmente estabelecido nos artigos 5º, inciso 33, 37, parágrafo 3º, 216, parágrafo 2º, todo da Constituição, que vem regulamentado sob a Lei 12.527 de 2011, uma vez instrumentalizado, o órgão demandado ele tem o dever de responder no prazo legalmente previsto, fora aqueles casos que a própria lei ressalva, proporcionando esclarecimentos, acesso a dados, a certidões, entre outros, sob pena, inclusive, de responsabilização. No presente caso, ressaltamos que o direito pretendido, através do pedido de informação, não decorre de um interesse somente individualizado daquele particular,
ou até de um direito coletivo que se possa determinar a quem dirigido. Mas, na verdade, entendo que seria um direito maior, que resguarda toda a sociedade, pois a informação que é solicitada, independente de ser do interesse específico, está à disposição para qualquer um da sociedade possa fazer, inclusive sem nem explicar, sem nem justificar por que está pedindo. E é um dever da administração pública fornecer, ainda mais quando trata de funcionamento, patrimônio público, recurso público. E que somente assim, dentre outras providências, que eu considero até a de maior envergadura, antecipar seu pedido, no que hoje a gente aí apelida de transparência ativa, para que a pessoa tenha um acesso à pesquisa sem nem precisar pedir. Talvez só esse fato tivesse mais envergadura do que dar o acesso esse passivo, pedido. Só isso, entendo, garantiria maior e melhor transparência e, consequente, controle social efetivo. Constam dos autos inúmeros documentos que objetivam subsidiar a representação, procuração, cópia de contrato social, certidões várias, cópia da data de registro de preços, cópia das solicitações, cópia do documento que fez a solicitação da certidão cronológica de pagamento, enfim. O Ministério Público, em termos aqui oficiais, atuou através do parecer 1407 de 2018, opinando, dentre outras coisas, pela admissão da representação. Fora relacionada aos autos, impressão da comunicação eletrônica, encaminhada, inclusive, pelo departamento jurídico da representante, que ela está tomando as suas providências para a cobrança, que não é isso que estamos a fazer aqui, tá? Datado de 25 de setembro de 2018, dando notícia da judicialização da cobrança em face da municipalidade. Somado a isso, nos antecipamos, fizemos uma pesquisa via assim, identificamos que, de fato, existe um processo, inclusive no local próprio de análise, referente à ata de registro de preços 17/305 de 2013, foi enviada a este Tribunal de Contas. Eu gostaria até de, um pouco diferente, ler logo total, acho que não vai ter prejuízo que o Ministério Público se manifeste depois que eu faça todo o procedimento. Esse seria o relatório. Já que a competência e a admissibilidade não é necessário tecer maiores esclarecimentos, e vou já à conclusão, senhor presidente, mesmo entendendo do seu posicionamento nesta Câmara, em receber a representação feita, citar o responsável à época, aqui o representado, assim como o atual prefeito, o representado, para que manifeste a respeito, e o atual prefeito, para que, tendo a documentação, nos encaminhe, dentre outras solicitações ministeriais, a certidão da ordem cronológica de pagamentos e ou cópias de empenhos, liquidações e pagamentos, que isso vai permitir que nós avaliemos o cumprimento ou não da norma legal, por nós repetir internamente, conforme a sistemática de realização da despesa pública, que está prevista na Lei 4320 de 64, referentes ao período de 27 de outubro de 2014 a 4 de agosto de 2016, assim como a documentação comprobatória da execução do contrato referido. Por que isso? Porque, na verdade, o que nos é enviado, em regra, é a formalização. Quase nunca temos informações a respeito da execução e análise sobre a execução de contratos e instrumentos assemelhados. Alertar aqui que o atual gestor
Na documentação, o seu envio é obrigatório, sob pena de criar obstáculos à fiscalização desta Corte de Contas. Sobre estar os autos no gabinete do relator, aguardando transcorrer o pedido para manifestação e envio de documentos e, assim, dando prosseguimento, após isso, às outras sugestões, requisições ministeriais. E, ao final, publicizar a decisão, senhor presidente. É como voto. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se do processo 10.900 de 2016, que refere-se a uma denúncia apresentada por uma empresa em que o Ministério Público manifestou-se por meio de parecer da Terceira Procuradoria de Contas, e a empresa ela alega que teria fornecido material médico-hospitalar à municipalidade referente ao procedimento licitatório realizado em 2013 e que em 2016 ela teria solicitado o pagamento já em 2016 no valor de R$5.000. O colega manifestou-se pela admissibilidade da presente denúncia ao argumento de que estariam presentes indícios graves de irregularidade na Prefeitura de Viçosa por não ter realizado o pagamento da empresa da forma contratada. O atraso no pagamento poderia resultar em incidência de multas, juros e correção. E deveriam ser arcados por quem deu causa sob pena de dano ao erário. Também registrou que a empresa tentou, por meio de 2 expedientes, sanar essa inadimplência, inclusive requerendo a certidão de ordem cronológica de pagamentos. Só que o município de Viçosa não teria apresentado essa certidão. Em razão disso, o colega entende que o processo também deveria ser instruído. Ele manifesta-se num sentido do juízo positivo de admissibilidade, também para requisitar o gestor o envio do processo licitatório, do contrato, das notas de empenho, demais documentos relacionados à execução do contrato, conforme bem assentado pelo relator, providências necessárias para o exame, não só da regularidade do certame, mas da própria execução contratual, solicitar a DEFAFON que se manifeste em relação a esse procedimento, inclusive apontando as eventuais irregularidades, citação do gestor e retorno ao Ministério Público. Eu vou aproveitar a oportunidade para mencionar essa questão da ordem cronológica. A questão da publicidade, o conselheiro relator já se manifestou de maneira muito bem colocada, no sentido do acesso à informação, mas eu queria repisar, e também foi colocado pelo conselheiro, mas eu gosto de reiterar, a nossa resolução normativa número 2 de 2016, que estabelece o dever para todos os jurisdicionados, no prazo de 30 dias após o encerramento de cada semestre, encaminhar ao Tribunal de Contas a ordem cronológica. Essa resolução normativa, ela estabelece essa obrigatoriedade, ela estabelece também em seu artigo 3º a necessidade de seguir essa ordem cronológica, que a gente deve recordar que é uma exigência da própria Lei 8666, da Lei das Licitações, inclusive ela pode ensejar a configuração de crime, dada a sua relevância. Eu, particularmente, entendo e respeito os posicionamentos contrários, mas eu não entendo que o Tribunal de Contas, nesses casos, ele atua investido no interesse exclusivo do próprio contratado, como um órgão de cobrança. Eu entendo que a atuação do tribunal, nesses casos, ela deve, observando uma irregularidade pontual, que sim, tem o interesse daquela empresa, ele deve fazer uma atuação mais ampla. Em que sentido? Em verificar se há um problema generalizado na observância dessa ordem cronológica. Não quer dizer que o gestor não possa, eventualmente, fazer os pagamentos adotando um outro critério, desde que ele faça de forma justificada e informe qual a razão dele ter preterido um pagamento que venceu primeiro em relação a outro. É óbvio que as despesas públicas, em algumas situações, dada a escassez de recursos, elas vão ter prioridades diferentes, mas isso tem que ser justificado. O simples fato de ser contratado, emitir nota de empenho e não pagar pode gerar vários problemas, inclusive, como o relator mencionou, em relação à Lei 4.320. A gente vê muitas vezes restos a pagar que são cancelados indevidamente, como forma de burlar na prestação de contas o cenário que aquele município se encontra. Então, eu reitero a necessidade do cumprimento dessa resolução e aproveito o ensejo para trazer uma notícia que, coincidentemente, eu vi hoje pela manhã, que ocorreu lá em Goiás. O Tribunal de Contas de Goiás, ele solicitou, eu não sei se foi uma determinação ou uma recomendação, é capaz de ter sido até uma determinação, ao governo do Estado que observasse a ordem cronológica.
A gente sabe que em Goiás lá há vários problemas em relação à questão financeira e o governador se manifestou já dizendo que vai acolher essa determinação e vai seguir a ordem cronológica dos pagamentos. Então, não é um papel que eu acredito que seja indevido do Tribunal de Contas, mas um papel que eu acho que é muito importante, fortalece e até mesmo em algumas palestras, nos eventos que a gente vem participando, até o próprio tribunal, quando nos envia em congressos, a gente observa que os doutrinadores da área de licitações, eles identificam como um dos maiores problemas justamente a questão do não pagamento daqueles valores em relação aos serviços que foram prestados. Então, a licitação ela pode estar toda regular, a contratação ser perfeita e não ter havido nenhuma ilegalidade. Mas no momento do pagamento, se você tem esse poder de não pagar ou pagar quando quiser, você deixa o contratado numa situação de vulnerabilidade e, em alguns casos, não estou dizendo que é o presente caso, em alguns casos, isso dá margem a ilícitos. Para que a pessoa possa obter aquele seu direito, que na verdade resultou justamente da contratação e do serviço prestado adequadamente. Então, essa atuação do tribunal nesses casos, eu reputo que ela tem uma grande relevância e, nesse sentido, o Ministério Público apresenta, eu ratifico a manifestação do colega, no sentido da admissibilidade no recebimento e também com todos os acréscimos e adendos que muito bem foram colocados no voto do eminente relator. É o parecer, senhor presidente. Em discussão. Conselheiro Anselmo, só esclarecimento. A gente teria como objeto o descumprimento da ordem cronológica E o descumprimento da lei. da LAI. Exatamente. Especificamente com relação à LAI, eu tenho um posicionamento que é vencido aqui nessa Câmara, no sentido de que quando se busca a defesa de um interesse individual, né, particular, ele tem que buscar judicialmente. E me parece que seria o caso em discussão. No caso em discussão, aliás, nós não temos o descumprimento da lei, nós temos o não fornecimento de uma certidão. Esse não fornecimento de certidão, ele, em princípio, não está amparado pela lei, né? E com muito mais razão, ele deve buscar o judiciário através das vias adequadas para o fornecimento dessa certidão. Eu sei que o meu entendimento aqui é vencido, mas eu não posso deixar de mencionar que, de acordo com a forma que eu penso o controle externo, nós devemos focar na defesa do interesse público, quando esse interesse público extravasa a esfera da individualidade, né? Razão pela qual eu não admito representação quando busca a defesa de interesses individuais. Com relação ao descumprimento da ordem cronológica, eu menciono o parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução Normativa número 02/2016, que assim preconiza: serão relacionadas, abrem-se aspas, né? Serão relacionadas todas as exigibilidades, independentemente de terem sido pagas ou não, ainda que parceladas, decorrentes de contratações cujo valor total seja igual ou superior ao estipulado para a modalidade tomada de preços para compras e serviços. Ou seja, nossa fiscalização com relação a este ponto se limita a valores que excedam este limite mínimo estabelecido pela resolução, de modo que R$5.000 eu não vejo como uma causa a justificar a abertura de representação por esta corte, né? Motivo pelo qual, já antecipando o meu voto pelo não conhecimento da representação. Senhor presidente, eu
Permita-me só reiterar aqui que o pedido, evidentemente, de certidão, ele foi feito com base na LAI. Tá? O pedido de certidão foi feito com base na LAI, que não foi atendido. Assim como poderia ser pedido qualquer outro elemento, e ainda assim, não só esse